precisa de uma direção nessa manhã. Eu tenho certeza que a palavra de Deus não voltará vazia. E nós estamos dando início a mais uma programação de bem com a vida. E estar de bem com a vida é estar em paz com Deus. Eu sou o pastor Jefferson Moura e eu falo diretamente dos estúdios da Rádio Cristaminas, aqui de Franco da Rocha, São Paulo, para o Brasil e o mundo. Eu quero desde já te encorajar a compartilhar o link da nossa Rádio Cristaminas com o maior número de pessoas que você conseguir. Ouvintes da Bahia, compartilha aí com seus amigos, com seus familiares, com seus conhecidos, colegas. Aumenta o volume e avisa lá que nós estamos ao vivo com mais uma programação. Você de Brasília, compartilha o link também, seja muito bem-vindo. Você de Franco da Rocha, São Paulo, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida. Compartilha desde já o link da Rádio Cristaminas com o maior número de pessoas que você conseguir. Você da Bahia, você de Minas Gerais, você do Rio Grande do Sul, você do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, seja muito bem-vindo e que a paz do Senhor Jesus possa ir de encontro ao seu coração. Glória a Deus! Talvez você me ouve agora de dentro de um carro. Aumenta o volume do som, deixa as pessoas à sua volta ouvirem também. Talvez você se encontre agora dentro de casa. Talvez você se encontre agora fazendo as suas atividades. Talvez já está até preparando o almoço agora. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua manhã de forma poderosa. E talvez tem pessoas que estejam me ouvindo agora que se encontram em meio a uma luta, uma aflição. Talvez você que me ouve agora está aguardando por uma resposta que ainda não chegou, ou até mesmo está carregando um peso que ninguém conhece. Talvez você, minha irmã, que está me ouvindo agora, está me acompanhando neste exato momento, carrega dores dentro do seu coração, que só você e Deus conhece e mais ninguém. Talvez você, meu irmão, você, realmente você. Talvez você está carregando situações, fardos, que você não compartilha nem com a sua esposa. Você não quer transmitir isso para ninguém. Mas eu quero lhe dizer algo da parte de Deus nessa manhã. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda restaura, Ele ainda abre portas aonde não existe saída. Ele tem a última palavra. Talvez muito tenham desistido de você, de caminhar com você. Talvez até mesmo você já pensou em parar, mas Deus está dizendo para pessoas nesta manhã: não desista, não desista. Deus é poderoso para reescrever a sua história. Então prepare o seu coração, aumente o volume do seu rádio, chame toda a família, porque hoje Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. E eu quero falar nesta manhã sobre andar com Deus. Eu creio que essa palavra, ela vai alinhar os seus passos. Eu creio que essa palavra vai fortalecer o seu coração. Eu creio que essa palavra vai reacender o chamado, o propósito, e eu tenho certeza que vai te colocar no centro da vontade de Deus. Por isso,
Fique conosco até o final, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus preparou algo especial para você nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre andar com Deus. Quando falamos sobre andar com Deus, muitas pessoas pensam apenas em velocidade, em movimento rápido, em resultados imediatos, em respostas instantâneas, fast food, sabe? Geração miojo, quer tudo para ontem. Andar com Deus não é isso. A vida cristã, querido ouvinte, amigo internauta, não é sobre quem caminha mais rápido. A vida cristã é sobre quem permanece no caminho. Porque uma coisa é você chegar lá, outra coisa é você permanecer. E na vida cristã, não permanece quem caminha mais rápido. Na vida cristã, quem permanece é aquele que decide caminhar com Deus. É aquele que não para, não desiste. Hoje nós estamos vivendo em um tempo onde tudo tem que ser imediato. Respostas têm que ser rápidas. Milagres têm que ser instantâneos. O crescimento tem que ser um crescimento rápido. Tem que ser uma promessa rápida. Mas Deus não trabalha apenas com velocidade. Não. Deus, ele trabalha no processo. Porque existem coisas que Deus não vai te entregar depressa. Existem coisas que Deus vai preparar a sua vida para receber. Porque muitas das vezes, se você não estiver preparado, você pode destruir. A bênção pode se tornar maldição. Se Deus te entregar algo dentro da sua urgência, antes do tempo, pode te destruir ao invés de te abençoar. Então andar com Deus não é participar de uma corrida de 100 metros. Caminhar com Deus é uma caminhada de perseverança, querido ouvinte. Amigo internauta, não é sobre uma emoção momentânea que me faz caminhar. Pelo contrário, é sobre uma decisão que me torna constante na caminhada. Não é sobre começar forte. É sobre entender que eu tenho que chegar até o fim. Infelizmente, muitos começam bem. Muitos começam empolgados, começam alegres, mas infelizmente, durante a caminhada, durante a travessia, essas pessoas que começaram tão alegres, tão empolgadas, elas não conseguem permanecer. Aquele ânimo que ela tinha no início, ela vai perdendo. E no meio da caminhada, ela desiste. Ela desiste. Porque muitos querem as promessas de Deus, mas não querem enfrentar o processo de andar com Deus. A Bíblia, ela vai registrar a história de um homem que andou com Deus. Andou com Deus. Este homem, ele viveu em dias maus, em dias pré-diluvianos, onde a maldade por causa do pecado tinha aumentado em uma proporção gigantesca. A corrupção se tornou grande.
mas mesmo assim, este homem escolheu andar com Deus. Você sabe de quem eu estou falando? Você sabe? Fala para mim aí de quem eu estou falando aqui. É isso mesmo. Eu estou falando de Enoque, querido ouvinte, amigo internauta. Eu estou falando de um homem que decidiu andar com Deus. E Deus andou com ele. Hoje nós vivemos dias semelhantes aos dias de Enoque. Hoje nós vivemos em um tempo marcado pela imoralidade, pela incredulidade, pelo relativismo. Mas Enoque vai nos provar que é possível você ter uma vida separada para Deus. Que é possível ser diferente. Que é possível andar com Deus de verdade, mesmo diante de uma sociedade caída, mesmo diante de uma decadência moral que nós estamos vivendo nos nossos dias. Mas andar com Deus vai depender unicamente da escolha que você vai decidir fazer diariamente. Lá em Gênesis, capítulo 5, versículo de número 4, estou aqui com a minha Bíblia na mão. Gênesis capítulo 5, versículo de número 4, está escrito. Olha que forte. Gênesis 5, versículo 24, perdão. Olha só. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Eu vou voltar aqui no versículo de número 22 para você entender o contexto completo. Olha o 22. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Veja que forte. Enoque foi alguém que decidiu caminhar com Deus, que decidiu andar com Deus. No original, essa expressão, andar com Deus, significa estar na mesma direção, significa estar no mesmo propósito, significa você caminhar no mesmo passo, andar na mesma companhia. Enoque é prova viva que é possível um homem de Deus, uma mulher de Deus, caminhar com Deus, mesmo diante de um cenário de imoralidade, de corrupção, de desonestidade, de todo tipo de perversidade que a mente humana possa imaginar. É possível andar com Deus. Mas andar com Deus não é apenas uma visita aos cultos no domingo. Andar com Deus não é uma vida dupla. Não é carregar um coração dividido. Um pé na igreja, um pé no mundo. Não! Andar com Deus não é carregar um sentimento religioso. Andar com Deus, querido ouvinte, amigo internauta, é caminhar na mesma direção que Deus caminha. Andar com Deus
é ter uma comunhão diária, constante, é ter o coração alinhado com a vontade de Deus. Isso é caminhar com Deus. E quando eu entendo que andar com Deus permite que Deus também queira andar comigo, eu vou me alinhando com a vontade desse Deus que é santo, e não permite a perversidade. É por isso que o Senhor vai dizer: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E ser santo não é você estar pendurado numa parede e ser venerado por todos à sua volta. Não. Ser santo é ser alguém separado para Deus, separado para a glória de Deus. Isso é ser santo, é ser separado do mundo, é ser separado do pecado, é ser separado daquilo que tenta te corromper. Isso é ser santo. E todas as vezes que eu entendo que andar com Deus permite Deus andar também comigo, eu vivo essa vida santa, porque o maior privilégio do ser humano é reconhecer que o próprio Deus está caminhando ao seu lado. Andar com Deus, querido ouvinte, amigo internauta, faz com que Deus queira também andar comigo. Porque uma coisa nesta vida é alguém dizer que está caminhando com Deus. Uma coisa é você falar, outra coisa é Deus caminhar com essa pessoa. Moisés foi alguém que andava com Deus. E um dia, Deus disse para ele que iria enviar apenas um anjo para estar com Moisés, porque Deus não estava suportando a incredulidade daquele povo. Aí Moisés vai fazer uma oração: se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Não me faça sair daqui. E sabe o que Deus disse? Deus falou para Moisés que estaria andando com ele, mas que teria uma condição. Moisés foi alguém diferente. Moisés foi alguém que decidiu caminhar com Deus. Você sabe da história de Moisés, você conhece. O faraó, na época, mandou matar todos os meninos até os 2 anos. Joquebede, vendo que um menino era especial, que aquele menino carregava um propósito, ela esconde por 3 meses. E depois ela coloca aquele menino dentro de um cesto, e coloca ali às margens do rio Nilo. Aquele cesto, ele vai percorrer até a entrada ali até o caminho, melhor dizendo, das margens aonde a filha de Faraó se encontrava. E ela encontra o menino. E ela chama o menino de Moisés, porque o tirou da água. E Moisés, ele cresce dentro do palácio, aprende a língua egípcia, aprende a se tornar um guerreiro, aprende a respeito de tudo. Ele tem uma oportunidade ali dentro do palácio de Faraó e ele cresce. E ele aprende sobre as origens que ele carregava, a origem que ele fazia parte. E ele aprende que ele fazia parte do povo de Deus, o povo hebreu. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 24. Vamos comigo. Hebreus 11,
versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha que forte. Por que que Deus andou com Moisés? Vamos prestar atenção nos detalhes. Porque uma coisa é dizer, Deus, anda comigo. Mas outra coisa é se Deus realmente vai andar com você. Tem uma condição. Não é de qualquer jeito. Não é. Não é. Quando nós vemos Moisés orando, dizendo, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. E a gente vê em Êxodo capítulo 33, Deus andando com Moisés, Deus indo com Moisés, indo à frente. Mas quando nós vemos aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 24, nós vemos as decisões que Moisés tomou para caminhar com Deus. Nós vemos aqui que ele se recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha que forte! Moisés estava cercado pelas propostas do Egito. Cercado. Ele estava cercado pelo mundo. Esse sistema que oferece prazeres imediatos, temporais, passageiros, que só dura um certo tempo, um certo momento. Talvez você que me ouve agora, você se encontra cercado dentro do seu local de trabalho por diversas propostas temporais, passageiras. Talvez você que me ouve agora é o único cristão, é a única cristã dentro da sua casa. E talvez você se veja cercada por situações que te ofereçam prazeres imediatos. Mas veja que Moisés se recusa, que Moisés rejeita, porque ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza ainda maior, muito maior do que aquelas riquezas oferecidas pelo Egito. Moisés era alguém que contemplava a recompensa e pela fé ele abandonou o Egito. E pela fé, minha irmã, pela fé, meu irmão, você tem que abandonar essas coisas também. Você tem que dizer não para as propostas que vêm contra você todos os dias. Você tem que dizer não para o pecado. Você tem que dizer não para o mundo, para as propostas. Moisés permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ele contemplava a recompensa, ele contemplava o tesouro celestial, ele contemplava que não existe riqueza, que não existe prazer, que não existe nada neste mundo que se compara ao tesouro eterno que é proporcionado pela presença do Altíssimo sobre a vida de alguém. É isso que é andar com Deus. Querido ouvinte, meu Deus, tem pessoas que estão trocando o que é eterno
por prazeres imediatos, ganhos imediatos. Tem pessoas que estão negociando o inegociável. Tem pessoas que estão trocando o que é eterno por causa de um vício, por causa de um prazer momentâneo, por causa de um ganho desonesto, Quantas pessoas, por causa de uma plataforma de jogos online, quantas pessoas entram em dívidas, se afundam, pegam dinheiro com agiota para poder jogar ali nessas plataformas online de bits. Quantas pessoas se afundando por causa de jogos online, arriscando a sorte. E você que é cristão, caindo nessa. Você que é uma pessoa que diz que anda com Deus, caindo nessa. Meu Deus! Não, querido ouvinte. Vamos andar com Deus de verdade. Talvez dentro do seu local de trabalho, você já recebeu a proposta de mentir para obter um lucro maior. E talvez você foi alguém que se rendeu a isso, mas Deus está te dando a oportunidade hoje de reconhecer que isso, ao invés de atrair a presença de Deus para você, tem te lançado para longe da presença dele. Deus, ele te ama, mas ele não suporta o pecado que uma pessoa insiste em carregar. Moisés abandonou, Moisés recusou, renunciou. E até quando, meu irmão, você vai continuar mantendo esse vício na sua vida? Até quando, minha irmã, você vai continuar mantendo esse pecado? Ah, pastor, mas é só um cálice. Não! Não vos embriagueis com vinho, aonde há contendas e todo tipo de dissolução, mas enchei-vos da presença do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos. Moisés preferiu ser maltratado do que aceitar as propostas do Egito. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. E muitas das vezes, só porque nós estamos sendo perseguidos, porque somos cristãos, a gente já pensa em desistir, já quer chorar. Não, você tem que dar glória a Deus. Bem-aventurados sois, quando vos perseguirem, maltratarem, odiarem vocês. Lembrem-se, primeiramente, odiaram a mim. Por que você espera aplausos de um mundo que crucificou o seu Senhor Jesus? Por quê? Você espera aplausos de um mundo que perseguiu, que maltratou, que odiou, que crucificou Jesus, os discípulos, os pais da igreja. Nós não podemos esperar nada deste mundo. Nós sempre temos que esperar o menos deste mundo. Nós somos chamados a renunciar tudo aquilo que o mundo oferece. Se o mundo está te oferecendo prazer imediato, se o mundo está te oferecendo ganhos imediatos, se o mundo está te oferecendo propostas imediatas, renuncie tudo isso para andar em fidelidade com teu Deus, com o nosso Deus, querido ouvinte, amigo internauta. Glória a Deus. Moisés entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza muito maior.
Você nunca terá comunhão com Deus. Guarde isso. Você nunca terá comunhão com Deus se continuar de mãos dadas com o pecado. Você nunca terá comunhão com Deus se você continuar flertando com o pecado, flertando com a morte, andando de mãos dadas com aquilo que te afasta de Deus. Andar com Deus exige você ser maltratado. Andar com Deus é recusar ser identificado com o mundo, com os status que o mundo oferece, conforto, fama. O diabo ofereceu tudo isso para Jesus. Você acha que o diabo não pode te oferecer todas as coisas deste mundo que está sob o seu governo? Claro que pode. Claro que pode, querido ouvinte. Quantas pessoas já venderam a alma para Satanás em troca de uma riqueza momentânea, em troca de uma pessoa, em troca de uma posição, de um cargo, de um trabalho, de um poder. Mas se você quer andar com Deus de verdade, escute, exige uma renúncia que você vai precisar tomar diariamente. Se você quer andar com Deus, você vai ter que viver pela fé e não pelo que é passageiro. E pela fé, muitas das vezes, é entender que tem coisas que, por mais que eu não vejo, eu tenho a certeza que no tempo de Deus, o Senhor trará de forma perfeita e agradável para a minha vida. Eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa manhã. Responda para você. Responda para você. Em quais áreas da sua vida você tem aceitado o conforto do Egito ao invés de andar com Deus? Responda para você. Essa pergunta é para gerar reflexão. Em quais áreas da sua vida você está aceitando o conforto do Egito ao invés de andar com Deus? Segunda pergunta: quais tesouros deste mundo você precisa renunciar, recusar para alinhar sua vida com a perfeita vontade de Deus e receber um tesouro nos céus, aonde a traça não corrói e o ladrão não rouba? Qual tesouro deste mundo você precisa recusar, renunciar para alcançar esse tesouro celestial? Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. Se Enoque ele andou com Deus, é possível uma pessoa nos dias de hoje andar com ele também. É possível. Ah, pastor, mas nós estamos vivendo dias maus. Enoque viveu em um cenário pior ou semelhante que os nossos. Ele andou em um cenário semelhante aos nossos dias, mas ele decidiu andar com Deus. Se Moisés recusou os prazeres do Egito, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, porque contemplava a recompensa, é porque é possível você fazer uma escolha nessa manhã. Moisés, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza que o mundo não consegue entender e imaginar. Então você precisa fazer sua escolha. Você precisa tomar uma decisão hoje.
Porque muitos de nós justificamos nosso distanciamento espiritual, nossas fraquezas, por causa das dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos diariamente. Mas é possível você andar com Deus, mesmo diante desse diagnóstico que você recebeu. É possível andar com Deus, mesmo diante das tentações. Se você é alguém que anda com Deus, que se submete a Deus, fica firme, que Deus vai te dar uma saída. Porque o sumo sacerdote, que é Jesus, ele enfrentou as mesmas tentações, mas ele venceu. E ele é poderoso para te socorrer também. Apenas continue andando com ele. Apenas continue. Porque se você é alguém que caminha com Deus, mesmo diante de um cenário de luta, de provação, de tempestade, e mesmo que a tempestade esteja agitando o seu barco de um lado para o outro, creia que o Senhor vai dar uma ordem e esse vento, ele vai parar. Essa tempestade, ela vai se aquietar. E esse mar bravio que está levando o seu barco de um lado para o outro, ele vai se acalmar. Essa prova vai cessar. Este vento vai passar. E você vai glorificar o nome do Senhor. Os discípulos disseram: quem é esse que ordena e até o vento e o mar obedece? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, a prova para. Quando Deus manda, o deserto chega ao fim. Quando Deus manda, o corpo recebe a cura. O casamento é transformado. Quando Deus manda, o mal bate em retirada. Diga glória a Deus, querido ouvinte, amigo internauta. O que nós precisamos entender na nossa vida é que quando nós decidimos andar com Deus, nada pode nos desviar ou nos tirar do caminho. Meu Deus, que palavra forte, glória a Deus. Eu tô toda arrepiada aqui, ó. Meu Deus, eu tô toda arrepiada aqui no estúdio. Tô toda arrepiada aqui. Não foi em vão essa mensagem. E se você colocar em prática e entender que andar com Deus exige decisão, exige renúncia, exige um caminhar diário na mesma sintonia, na mesma vontade, no mesmo alinhamento com Deus, a sua vida muda. A sua vida muda. Você entende o propósito para o qual você foi chamado e você vive esse chamado de Deus. Guarde essa mensagem no seu coração, guarde essa mensagem na sua vida, na sua alma, e eu tenho certeza que se você entender o que foi ministrado aqui nessa manhã, você vai receber o maior de todos, de todas as riquezas, que é a riqueza de ter Deus andando ao seu lado. De ter Deus, quando você recusa os prazeres imediatos, as propostas imediatas, o que o mundo oferece, o resultado é que Deus, ele passa a andar com você. Sabe o que aconteceu com Enoque? Porque decidiu andar com Deus? Ele não experimentou a morte. Ele não experimentou a morte. E Moisés, por mais que ele morreu, o próprio Deus guardou e tomou o seu corpo para si. Olha que forte, querido ouvinte. Quando você anda com Deus, você que é um verdadeiro cristão, você não vai experimentar a morte, porque o Senhor Jesus, ele subjugou a morte, ele venceu a morte. Ele é a ressurreição e a vida. E ainda que essa matéria dessa sepultura, a nossa vida, a nossa alma, ela passa a viver eternamente com o Senhor Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que morra, viverá. Você pode morrer em matéria, mas a sua vida continua viva em Cristo.
aonde dos seus olhos todas as lágrimas serão enxugadas. Glória a Deus! Diga glória a Deus! Esse é o maior privilégio de alguém que anda com Deus, porque carrega esperança, que ainda que os seus olhos se fechem, a sua vida continua vivendo eternamente ao lado do Senhor Jesus. Diga glória a Deus, graças a Deus. Essa foi a mensagem de hoje que o Espírito Santo trouxe ao seu coração. Então, guarde isso como uma pérola de grande valor que você acaba de receber nessa manhã. É por isso que nós, pastores da comunidade Cristã Minas, fazemos um convite todo especial para você. Esteja conosco em nossas unidades da comunidade Cristã Minas, no culto deste domingo. Esteja conosco no culto de domingo, no culto de avivamento, no culto de salvação, porque é no domingo que nós cuidamos da nossa alma. É no domingo que nós recebemos o fôlego do Espírito Santo sobre nós. É no domingo que nós buscamos a comunhão com Deus, que nós estamos em comunhão com os irmãos. É no domingo que nós realizamos essa reforma espiritual em nossa vida, em nossa alma, que nós saímos de mãos dadas com a presença de Deus. E neste domingo, em Franco da Rocha, nós teremos um culto todo especial, 8 horas da manhã e às 18 horas. O nosso bispo Paulo Henrique vai estar realizando o culto todo especial neste domingo também, ali em Brasília, em Taguatinga Sul, na Praça da Vila Matias, na CSD número 4, lote 8, 8 horas da manhã e às 18 horas. O pastor Antônio vai estar realizando os cultos neste domingo também, lá na Bahia, em Feira de Santana, na rua Castro Alves, número 787, no centro de Feira de Santana. E o pastor Sérgio também, no centro de Irará, na rua Ouriçangas, número 40. Ele vai estar aguardando por você, querido ouvinte. Ore para Deus enviar trabalhadores para a sua seara, para que mais unidades sejam abertas ao redor do Brasil e do mundo. Glória a Deus, graças a Deus.